Vamos para a nossa última aula de semana. Hoje será o desafio final das páginas 22, 23, 24 e 25, tá? Bem facinho, bem tranquilinho. Então, vamos lá. Pessoal, o desafio final começa assim. No condomínio Harmonia, há vários espaços destinados ao lazer das crianças. Tem-se a seguir as representações desenhadas em escala. Cada intervalo de 1 centímetro corresponde a 1 metro. Pessoal, eu quero explicar para vocês o que significa isso aqui já, tá? Porque é muito importante. É assim, imagina a sala de aula da gente. Não tem como a gente fazer, né, o desenho da sala de aula numa folha, porque a sala de aula ela é muito grande, né? A gente ia precisar de bastante papel aí para poder desenhar do tamanho real que é a sala de aula. Então, o que a gente faz? A gente usa uma escala para ficar proporcional, para ficar de um tamanho certinho, só que no desenho, tá? Então, o que esse que está falando aqui, ó, que 1 centímetro corresponde a 1 metro, então 1 centímetro do desenho na apostila de vocês equivale a 1 metro no real, tá? Então, é importante a gente já começar a compreender isso daí sobre escala, porque futuramente vocês vão usar muito ainda isso aqui, tá bom? Então, olha só o que a professora está falando. Observe e compare as superfícies que representam os espaços apropriados às brincadeiras infantis. Use seus conhecimentos e responda à primeira pergunta. Qual é o perímetro? Pode até grifar essa palavrinha bonitinha aí na apostilinha de vocês. De cada um. E olha o que as crianças estão falando. Que legal, neste espaço podemos brincar com bola. Então, meus amores, vocês têm aí na apostilinha de vocês o desenho do primeiro local, tá? De vocês aí tá um verde um pouquinho mais claro. E tem as medidas desse local aí do lado, ó. Então, as medidas é 13 centímetros por 11 centímetros, tá? Então, essa é a medida desse desenho. E tá pedindo para vocês registrarem aqui o perímetro. Então, perímetro é diferente de área, tá? Nós já estudamos também, bimestre passado, sobre o perímetro. Eu vou relembrar vocês, qualquer coisa anotem no caderno, ou já vejam, se eu não me engano, já deve ter anotado no caderno o que é um, que é o outro. Perímetro, pessoal, é o contorno da figura, tá? É a medida do contorno da figura. É como se a gente pegasse um barbante e colocasse em volta dessa figura, tá? Bem certinho assim. E depois abrisse esse barbante e medisse ele com uma régua, com uma fita de medir e visse o tamanho desse barbante, tá? Só que vocês já aprenderam calcular, que é só somar as medidas dos lados, tá? Então, podem colocar aí as medidas, né, dos lados, de acordo com o que ele deu aqui, e depois vocês vão somar para vocês poderem encontrar o perímetro desse primeiro local, tá bom? Pessoal, tem um espacinho aí na apostila que eu acredito que dê para vocês fazerem, mas se ficar muito apertado, também podem estar usando o caderno para estar registrando, estar calculando esse perímetro, tá bom? Olha só, vocês vão ter que me enviar uma foto, tá bom? Dessa página aí e também do cálculo que vocês fizeram, tá? Então já vai anotando ou no post-it ou na agenda que vocês precisam me enviar uma foto da página 22. Agora, na página 23, as crianças. É uma criança? É uma criança, tá falando lá. Espaço para brincadeiras variadas. Venha participar conosco. E tem aí mais um local, que é o segundo local, também para vocês estarem calculando o perímetro.
Então, tem as medidas desse segundo local aí do lado, ó, é 12 centímetros por 12 centímetros. Façam os cálculos aí e registrem depois aqui no quadrado o perímetro total desse segundo local, tá? E também vocês precisam estar me enviando uma foto dessa página. Então, já 22, 23, precisa mandar uma foto para a Pro. Agora, na página 24, diz assim: discuta com o seu grupo sobre as medidas de perímetro encontradas e juntos justifique a resposta. Meus amores, esse, né, vai ser individual, tá bom? Vocês só têm que observar aí as medidas dos perímetros que vocês encontraram, tá? Vocês vão observar do primeiro local e do segundo local, vão registrar aí o que aconteceu, né, em relação a essas duas medidas aí, esses dois cálculos, e vão justificar a resposta, tá? Por que será que aconteceu isso? Por que não aconteceu? Tá bom? E registrem aí, depois a gente comenta um pouquinho mais na aula online, tá? Agora, você vai comparar os tamanhos das superfícies planas, representadas pelas figuras desenhadas nas páginas anteriores. Busque uma estratégia para confrontá-las e comprovar o resultado dessa comparação. Há cópias dessas figuras no bloco de jogos, as quais podem ser usadas nessa atividade. Pessoal, então lá no bloco de jogos, na página 4, tem as medidas lá, né? Tem as figuras que estão representando os locais da brincadeira lá das crianças, tá? Então, vocês vão recortar com bastante cuidado, ó, que a professora está falando, ó, com bastante cuidado, recortem as figuras para depois fazer a comparação entre elas. Pessoal, comparação é ver qual é maior, qual é menor, que elas têm de igual, que elas têm de diferentes, tá? E depois vocês vão responder: suas superfícies são iguais ou uma delas é maior que a outra? Então, vocês vão se referir à parte verde, à área verde, à área amarela, para poder fazer essa comparação aí e escrever o que vocês descobriram aí na apostilinha de vocês. E depois, pessoal, qual foi o conceito matemático usado para comprovar a resposta dada, tá? Então, lembrem o que vocês já sabem de matemática em relação a figuras planas, que é cálculo de área, cálculo de perímetro, para vocês poderem responder essa segunda perguntinha aí. Qual o conceito matemático utilizado para comprovar a resposta dada, tá? Se elas são iguais, se elas são diferentes, sobre a superfície dessas duas figuras. Agora, na página 25, acho que é o professor, né? Ele fala assim: os dois espaços para brincadeiras ficaram charmosos e agradáveis para a vida social do condomínio. Minha construtora trabalhou com muita dedicação. Então, não é o professor, é o dono do condomínio, é o senhor Carlos, né? Então, ele fala assim, ó, o senhor Carlos e sua equipe capricharam no acabamento dos dois espaços de lazer e compraram pisos de altíssima qualidade para seus revestimentos, tá? Então, piso para pôr no chão aí dos espaços. E agora a professora está falando aí, ó. Será que a equipe do senhor Carlos usou a mesma metragem de piso para cada um dos ambientes? Então, lembra que são dois ambientes, né? O primeiro e o segundo, verde e amarelo. E a professora está perguntando aí, né, se foi usada a mesma metragem de piso para os dois locais. Se foi utilizada a mesma quantidade de piso para revestir o chão dos dois ambientes. Aí tá falando, converse com o seu grupo e registre e comprove suas ideias, tá? Então, pensem aí e registrem as ideias que vocês tiverem em relação a essa pergunta aí da professora. E também, pessoal, ela está pedindo para você comprovar as suas ideias. Como que a gente comprova? Realizando os cálculos, tá? Os cálculos que vocês já sabem. Meus amores, então,
E isso aqui foi a aulinha de hoje, nossa. Vocês precisam, então, me mandar as fotos das páginas 22 e 23 até 17 de agosto, até segunda-feira, tá? Então, já anotem aí também na agenda de vocês, junto com as outras páginas que eu pedi na aula de terça-feira, tá? Então, tem aí, acho que são no total 4 páginas para vocês me mandarem até segunda. Quem quiser já assiste a aula hoje, já faz hoje, já me manda hoje, para não esquecer, lembrando que sempre valendo nota essas fotos aqui, tá certo? Meus amores, então por hoje é só. A gente ainda tem a nossa aula online, tá? Para a gente conversar sobre essas atividades da semana. Qualquer dúvida, vocês me mandem mensagem ou a gente conversa também na aula online, tá bom? Até lá!